Olá! Nessa unidade você irá aprender sobre mercado financeiro em inglês, Financial Market. Além disso, você terá a oportunidade de rever alguns pontos gramaticais, como adjetivos, pronomes relativos, plural dos substantivos e advérbios de modo. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Muito bem, aqui no início tem uma definição de Financial Market. Em negrito você tem algumas palavras bastante utilizadas nesse segmento. Depois, aqui em Commodities, você tem a palavrinha aqui, tem good. Coloca um S, não é? Porque na verdade o que está aqui, good, é adjetivo bom. Então faça essa correção, por favor, aí no seu livro-texto. Bem, em termos de grammar, de revisão da gramática, começa aqui fazendo uma revisão sobre adjetivos. O que você tem que lembrar dos adjetivos? Que o adjetivo sempre vem antes do substantivo em inglês. Então, se eu tenho lá o adjetivo red, vermelho, e eu tenho o substantivo car, carro vermelho vai ser red car. Então, eu tenho o adjetivo antes do substantivo. Então, no caso aqui, he's an excellent manager. Ele é um gestor, um gerente excelente. O adjetivo está antes do substantivo. O adjetivo pode aparecer também without the noun, sem o substantivo, que é o caso aqui. The meeting was great. Os adjetivos não variam em gênero e número. Isso é uma outra informação que você tem que lembrar. Então, no caso aqui, olha, eu tenho a nice house, uma bela casa, two nice houses, duas belas casas. A nice car, um belo carro, two nice cars, dois belos carros. Então, masculino, feminino, singular, plural, o adjetivo não sofre alteração, somente o substantivo. Pronomes relativos. Esse assunto deve estar fresquinho aí na sua memória, né? Que nós vimos algumas aulas atrás. Então, os pronomes relativos, que, o qual, cujo. The man who brought me the papers is my coworker. Então, o homem que me trouxe os papers é o meu companheiro de trabalho. Então, o homem que me trouxe os papers. Esse que, who, se refere ao homem. Então, quando se refere a pessoas, people, eu vou usar who. O exemplo de baixo. This is the woman who I met at the lift. Essa é a mulher que eu encontrei no elevador. Observe que aqui o pronome ele é seguido de um verbo. Então aqui a função desse pronome nessa oração, ele é o sujeito dessa oração. E aqui é o objeto da oração. O sujeito aqui sou eu, né? Nos dois casos você pode usar o who porque ele se refere a pessoas. Quando o pronome se referir a pessoa, a pessoas, não é? E tiver a função de objeto, além do who, você também pode usar o pronome whom. Então vamos ver o exemplo. This is the woman whom I met. Então é o mesmo exemplo, lá estava com who, aqui está com whom, a mesma coisa. Se antes desse pronome tiver uma preposição, que é o caso desse exemplo aqui, ó, this is the woman to whom I gave the money. Essa é a mulher para quem eu dei o dinheiro. Para quem eu dei o dinheiro. Você tem a preposição aqui antes do pronome. Nesse caso, você tem que usar o whom. Você não pode usar o pronome who. Which. O which, ele se refere a coisas, animais, objetos, não se refere a pessoas. Então, here is the key which I was looking for. Aqui está a chave que eu estava procurando. Então, aqui ele está se referindo à chave. Objeto, eu uso which. The computer which I like to use is broken. O computador que eu gosto de usar está quebrado. O que está quebrado? O computador. Que, esse que se refere ao computador, você vai usar which. E o that? Vocês devem se lembrar que o that é o
coringa, né? Ele pode substituir o who, ele pode substituir o whom e ele pode substituir o which. Então, no caso aqui, the man that brought me the papers. Então, o homem que me trouxe os papers. Naquele outro exemplo aqui você tinha visto com who. Tanto faz usar o who ou that nesse caso aqui. Mais alguns exemplos, né? The woman that I met at the mall. A mulher que eu encontrei no mall. Aqui no caso, esse that se refere à mulher que eu encontrei. Então, o outro exemplo estava com who ou whom. Ele substitui who ou whom. Aqui ele está substituindo o which. Aqui está a chave que eu estava procurando. Lembra? No outro exemplo, aqui você tinha which. O computer that I like to use is broken. No outro exemplo, estava com which. Então, ele pode tanto substituir who, ele pode substituir whom, e ele pode substituir o which. Só que, temos que lembrar, essa substituição, ó, can replace all the pronouns, ela está condicionada ao seguinte: o pronome não pode estar entre vírgulas e nem ser precedido de preposição. Então, observe os exemplos aqui, ó. My brother, who lives in Cuba, speaks Spanish. Então, nesse caso, você tem aqui o pronome entre vírgulas, ó. Então, nesse caso, você não pode substituir por that. Exemplo 2, the girl to whom you have sent flowers. A garota para quem você enviou flores é minha irmã. Para quem? Você tem a preposição to aqui. Então, nesse caso também, você não pode utilizar o pronome that. Então, se estiver entre vírgulas ou for precedido de preposição, você mantém o who ou o whom, ok? Ou which. Whose. O whose, ele indica posse, indica que alguém ou algo pertence ou está ligado, não é? A pessoa ou coisa que você menciona. Então, no caso, the office whose boss is sick, o escritório cujo chefe está doente. Então, de quem? O escritório do chefe. Então, whose, cujo, cuja. Aqui tem uma dica, não é? O pronome whose, ele sempre precede um substantivo. Então, observe. The office whose boss. Então, o escritório cujo chefe. Então, você tem aqui o substantivo chefe, usou o pronome whose. Bem, singular e plural. Então, o plural dos substantivos em inglês, podemos até dizer que é semelhante ao plural em português. Então, aqui, ó, chair, cadeira, você acrescenta o S ao substantivo, chairs. Notebook, notebooks. Então, o plural é feito acrescentando S ao substantivo. Porém, quando o substantivo termina por SS, SH, CH, X ou Z, então veja bem, SS, Z, CH, qual é o som dessas? Então é S, Z, Sh, Sh. A gente costuma dizer que é som de S ou sibilante. Sempre que isso acontecer, ao invés de S, você acrescenta ES. Dá uma olhada no seu livro. Então você tem o exemplo aqui, box, termina por X, você colocou ES. Kiss, termina por S e colocou ES. Muito bem. Isso acontece também quando você tem um substantivo terminado por O. Vamos pegar aqui, tomato. Terminou por O, você acrescenta ES. Só que nesse caso aqui, tem algumas exceções. Então, palavrinhas, por exemplo, como piano, solo, kilo, embora terminem por O, você acrescenta somente o S. Depois, palavras que terminam por Y, só que precedidas de consoante. Então, eu tenho
Aqui, por exemplo, dictionary termina por Y, só que antes eu tenho a consoante R. Nesse caso, ou nesses casos, quando termina por Y precedido de consoante, você tira o Y e acrescenta I, E, S. Se por um acaso a palavra terminar por Y, mas não for precedida de consoante, que é o caso de boy aqui, ó, é só acrescentar S. Ok? Então, por exemplo, brinquedo, toy, termina por Y, mas não é precedido de consoante, então é só acrescentar S. Palavras terminadas por F ou FE. Então, geralmente, terminou por F ou FE, você tira o F ou FE e acrescenta VES. Por exemplo, aqui, ó, life, termina por FE, plural, lives. Loaf, termina por F, loaves. Shelf, termina por F, shelves. Wife, wives, ok? Nesse caso também, vale lembrar que palavrinhas terminadas por OOF, RF, FF e EF, a maioria das palavras terminadas aqui por essas letras, você acrescenta somente o S. Então, por exemplo, roof, só S. Dwarf, dwarfs, só S. Cliff, cliffs. Chief, chiefs. Eu digo a maioria porque, por exemplo, nesse caso aqui, quando termina por IEF, você tem a palavrinha ladrão, né? Que embora termine por IEF, o plural é feito com VES. Ok? Plurais irregulares. Então, aqui não tem uma regra, o que a gente costuma fazer é alinhar as palavras parecidas para que fique mais fácil, né, para a gente lembrar. Então, por exemplo, child, children, man, men, ox, oxen, woman, women. Então, eu tenho aqui N, tá vendo? Olha. Cuidado com a pronúncia. Child, singular, children, plural, ok? Depois, alguns substantivos que não mudam. Singular é igual ao plural. O caso de sheep, ovelha. Então, você tem uma ovelha, one sheep. Duas ovelhas, two sheep. Isso acontece também, por exemplo, com o substantivo fish. Um fish, two fish, three fish, ok? Mas, você pode encontrar também fishes com ES. Geralmente, quando se refere a espécies diferentes de peixe. Então, plural de fish pode ser fish mesmo ou fishes. Bem, foot, aqui ó, termina por OO, esses três exemplos aqui, ó, tá? Então, foot, feet, goose, geese, tooth, teeth. Depois, mouse, plural mais. Mouse, rato, né? Plural mais, ratos. Louse, piolho, plural, lice. Ok? Advérbios, advérbios de modo. Como? De que modo? De que maneira? Então, por exemplo, ele dirige como? Ele dirige muito rápido. Okay? Ele caminha como? Muito, ou caminha devagar. Então, esses advérbios de modo, né, eles geralmente aqui, ó, estão relacionados a um verbo. Então, por exemplo, aqui, ó, he works hard. Como é que ele trabalha? Ele trabalha duro, bastante, né? Trabalha hard, he works hard. No exemplo de baixo, my director drove a very fast motorcycle. Eu vou usar um outro exemplo aqui para complementar, que é praticamente o mesmo, só que eu acrescentei esse outro fast aqui, ó, tá? Por quê? Porque esse fast, na verdade, ó, my director drove a very fast motorcycle. Meu diretor dirigiu uma motocicleta muito rápida, né? Ok? A very fast motorcycle. Então, esse fast é um adjetivo que está se referindo a motorcycle, a motocicleta. Quando eu tenho aqui, my director drove fast, a very fast motorcycle, como é que meu diretor dirigiu? Ele dirigiu rápido, rapidamente, muito rápido. Então, esse fast aqui é advérbio. Mas ele dirigiu o quê? Uma motocicleta rápida. Esse outro fast aqui é adjetivo que se refere a motorcycle. Então, alguns advérbios de modo são formados acrescentando ly ao adjetivo.
Então você tem aqui os adjetivos, por exemplo, beautiful, careful, easy, quick, slow. Você acrescenta ly a esses adjetivos e os transforma em advérbios. Easy, fácil, easily, facilmente. Slow, devagar, slowly, vagarosamente. Ok? Há também advérbios de modo que não mudam a forma. Tanto o advérbio quanto o adjetivo possuem a mesma forma. É o caso de fast, que nós já vimos nos exemplos anteriores. Então, my brother likes to drive only fast cars. Meu irmão gosta de dirigir apenas carros rápidos. O que ele gosta de dirigir? Carros rápidos. Então, esse fast é o adjetivo que se refere a cars. The driver was driving too fast. Aquele motorista estava dirigindo muito rápido. Então, como que ele estava dirigindo? Veja, como que ele estava dirigindo muito rápido? Advérbio de modo. Ok? E lembrando também que o advérbio de modo correspondente ao adjetivo good, bom, é well. Ok? Então, he is a good English teacher. Ele é um bom professor de inglês. He teaches well. Ele ensina bem. E, por fim, vá até a seção antena parabólica e aqui você pode ler um pouquinho mais a respeito das tarefas de um financial director, de um diretor financeiro. Muito bem. Por hoje é só. Até a próxima.